Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dos outros que eu tenho feito, tá? Vai ser mais um vídeo de reflexão. Eu convido a cada um de vocês que preste bem atenção no que eu vou falar aqui e tire suas próprias conclusões, beleza? Então vamos lá. Essa noite eu acordei pela madrugada e perdi um pouco do sono e fiquei deitado na cama só viajando no pensamento, né? Fiquei pensando no Brasil, fiquei pensando na pobreza, né, na dificuldade financeira que o Brasil está passando hoje, nesse sistema econômico falido que o Brasil está vivendo hoje. Então fiquei ali na cama analisando, pensando, voei nos pensamentos e fiquei também pensando sobre os outros países do mundo. Fiquei pensando principalmente na Venezuela, né, pelo caos econômico que aquele país está passando no momento, talvez o seu maior desafio no momento. Pobreza extrema, falta comida, saúde precária, eles não têm acesso a coisas básicas. Na verdade, falta tudo hoje na Venezuela. Também pensei em alguns países, desenvolvidos, que também estão passando por algum tipo de crise, algumas até econômica, mas no geral uma crise social, um aumento significativo de violência. Alguns países nórdicos, né, que não conhecia a violência, hoje já estão passando por violência, mudança na sua cultura e até a língua. Mas voltei a pensar, né, outra vez busquei meus pensamentos e trouxe outra vez para o Brasil. E fiquei pensando nesse país maravilhoso, lindo, um país potencial, a maior economia, né, vamos dizer assim, a maior economia da América Latina e uma das maiores economias do mundo. O país que tem a maior extensão territorial, né, na América do Sul. Produzimos até avião e temos uma agricultura gigantesca. Temos um clima fabuloso e eu diria que, como eu já falei, uma das maiores economias do planeta. E acima de tudo, um povo que trabalha, um povo amigo. Então eu me perguntei, poxa, por que o Brasil é assim? Por que nada dá certo? Por que o nosso país sofre? O Brasil já passou por um milagre econômico, né, ali no início dos anos 70, e depois teve aquela devastação, né, na economia, com uma inflação absurda nos anos 80 e anos 90, até mais ou menos o meado dos anos 2000. E mais uma vez, os brasileiros sofrendo, conseguiram sobreviver. Nesse período, vários planos foram criados, né? Eu lembro muito bem, na minha época, o plano cruzado, né? Era um plano que era supostamente um plano que daria certo na teoria, mas em prática, esse e todos os outros planos falharam. Já nos anos 2000, caminhando para o meado dos anos 2000, né? 2005, 2006, 2007, parecia que as coisas estavam começando a mudar, né? Parecia que o gigante Brasil havia acordado. A economia parecia que já estava começando a crescer, né? As pessoas começavam a sentir mais satisfação e até um certo prazer de ser brasileiro, porque parecia que tudo caminhava bem, né? O Brasil voltou a crescer, o gigante despertou e a gente ia ser de verdade uma poderosa nação. Os brasileiros começavam então a adquirir, comprar bens que jamais imaginavam que poderiam comprar no passado, ainda que por valores absurdos, com taxas percentuais lá nas nuvens, né? Os espertalhões, ainda assim, nesse próspero, né, país que voltou outra vez a acordar e a crescer, tiravam vantagem dos brasileiros ainda numa economia aparentemente resolvida. E muitas dessas taxas eu poderia dizer que eram de formas abusivas. Mas não demorou muito tempo, né, para que as pessoas caíssem na real e descobrissem que aquele país, né, que despertou em rumo a uma grande potência, um crescimento com números da China, voltasse à sua verdadeira realidade, né? Acabou aquele surf na onda chinesa. Então o Brasil mais uma vez despertou, não agora para o crescimento, mas para a sua realidade. Mas por que acabou? Acabou porque o Brasil, na verdade, nunca cresceu de verdade, né? Ele apenas surfou no crescimento econômico mundial. O mundo crescia muito e o Brasil entrou de carona nisso aí, juntamente com muitos países da América Latina, né? E do mundo inteiro, que tinham uma economia menor do que a do Brasil e tinha uma taxa de crescimento pelo menos igual ou superior até mesmo do Brasil. Agora o que me faz pensar é que uma coisa todos esses países tinham em comum, né? Têm em comum. Líderes populistas, né? Que tinham ideias socialistas, comunistas. Esses países, vou falar basicamente os da América do Sul, tinham a mesma
forma de pensamento. Sabendo que, historicamente, né, esses governos socialistas sempre fracassaram de uma maneira ou de outra, eles financiavam, né, esse suposto crescimento econômico, né, financiava esse crescimento, né, com dinheiro que a China, né, comprava de commodities do Brasil e dos países sul-americanos. Então foi mais ou menos isso, eles pegavam o dinheiro e financiavam toda essa suposto econômico, suposto enriquecimento do nosso país, Brasil. Já nos bastidores, a gente tinha aqueles governantes lá da esquerda, né, que estudavam de uma maneira bem maquiavélica como destruir o Brasil, como tornar o nosso país, Brasil, a maior potência da América do Sul, como um chiqueiro, sempre usando as suas falácias, né, de grandes conquistas, de que todos vão se dar bem, vamos dividir, todo mundo vai ser igual, não vai existir mais desigualdade, aquela falácia já conhecida que nunca deu certo. Nos bastidores, na verdade, o que se falava é manipulação, controle e como nós vamos tomar conta, como nós vamos mudar o sistema político desse país, que vai mudar para o resto da vida a história de um povo brasileiro. Agora eu quero que vocês pensem comigo, tá? A gente já mostrei para vocês o picture, como a gente fala em inglês, a ideia do que mais ou menos, obviamente de uma maneira muito simplista, né, muito simples, o que o Brasil se tornou através de grupos que eu considero são grupos terroristas, né, que estavam tentando costurar o Brasil da maneira deles para tornar o Brasil aquilo que eles já vêm tentando desde a época de 1960. Já existe uma grande orquestração para tornar o país Brasil num país comunista, tá? Agora eu quero que vocês pensem comigo o seguinte, vamos viajar aqui no pensamento com o Jean. Vamos imaginar que tivéssemos um presidente, um governante, que ao invés de roubar, fizesse valer a lei, que os ladrões fossem de fato penalizados, que criasse um governo menor, que diminuísse a máquina administrativa, que dessa forma talvez controlasse mais e a corrupção fosse mais controlada ou mais vigiada. E que o governo já não mais decidisse o futuro do nosso país, e sim nós, o povo, pudéssemos decidir pelo futuro do nosso país. Imaginamos que fosse um governo que tivesse o poder de nos servir, tá? E não os interesses políticos ou dos lobistas lá em Brasília, por exemplo. Um governo que estivesse decidido em decidido em erradicar, tá, a desigualdade social, o analfabetismo, a infraestrutura que é precária, melhorasse, tornasse um país com uma infraestrutura mais desenvolvida, e que desse uma qualidade para os brasileiros jamais conhecido na história. Um governante que pusesse respeito do Brasil lá fora, que mostrasse o Brasil tem potência, nós somos uma potência no mundo. Acho que hoje é a 6ª ou a 7ª maior potência do mundo, a 8ª, e que colocasse o brasileiro, o povo brasileiro, como em primeiro lugar. Um governo cuja sua maior preocupação fosse criar trabalho, empregos para brasileiro e que criasse uma qualidade de vida superior jamais vista, né? Inclusive que o brasileiro tenha uma boa qualidade de saúde. Um líder, tá? Que não estava interessado em ir para Brasília apenas com interesses em roubar a nação, né? Em roubar os cofres públicos. Pelo contrário, ele fosse trabalhar de graça. Ele dissesse, eu nem salário quero receber, eu quero trabalhar pelo Brasil gratuitamente. O meu salário eu vou dar para uma instituição, eu vou dar para os hospitais, para criar ainda assim melhor qualidade de vida para o povo brasileiro. Um governo que restaurasse a moral e os valores familiares. Imagine se nós tivéssemos um país onde esse líder não mais lutasse pelos interesses das corporações, das grandes empresas, mas sim lutasse pelos interesses do povo. Um governo que não tivesse interesse nenhum por nenhum tipo de sistema comunista, socialista. Um governo que não tivesse nenhum interesse em controlar o povo, e sim deixar o povo controlar e decidir pelo país. Imagina, gente, imagina um líder, tá? Que desse total poder à polícia, armasse a polícia e dissesse, vocês têm todo o meu apoio para acabar de uma vez por todas, erradicar
a violência nesse país. Nenhum criminoso vai sair como herói, senão vocês, policiais. Um líder que não tivesse nenhum interesse de atender a interesses mundiais de outros países, senão o interesse do povo brasileiro. Um governo onde tivéssemos um presidente que dissesse: não estou disposto a ajudar nenhum outro cidadão de nenhum outro país antes que eu ajude primeiro os meus cidadãos. Seria pedir muito até se um líder que dissesse: vamos cortar as taxas, vamos diminuir o máximo possível, não, ao invés de subir e colocar mais taxas e mais sobrecarga no povo brasileiro, vamos diminuir essas taxas. Imagine um líder que dissesse para a imprensa: ponha-se no seu lugar, chega de fake news, o seu lugar é informar e não controlar o Brasil. Quem manda no governo é o povo, e quem administra é o governo, e não uma organização com fins lucrativos. Então, fake news, ponha-se no seu lugar. Um líder que dissesse: chega de Bolsa Família, tá, vocês não precisam viver de esmola, eu vou criar trabalho para que vocês trabalhem e tenham uma vida digna sem precisar de viver de assistência. Imagine se tivéssemos um líder no governo que chamasse o inimigo pelo nome. Imagina se tivéssemos um presidente que tivesse a capacidade, a coragem de chamar pelo nome os inimigos do povo. Um chefe de nação que preservasse a nossa cultura e os nossos valores e não deixasse que ninguém viesse a destruir aquilo que a gente aprendeu lá desde criancinha. Seria quase que uma utopia imaginar um líder que tudo que ele prometesse em campanha: eu vou fazer isso, cumprisse quando viesse ser eleito. Um governo que amasse de verdade o seu país, não apenas para ser um político de carreira. Um governante que, ao invés de se juntar à corrupção, viesse investigá-los, viesse levá-los à justiça. Talvez esse líder pudesse até ser um pouco sem carisma, mas que pelo menos ele viesse resolver o nosso problema econômico e esse caos social. Que não tem medo de encarar a imprensa esquerdista, a elite que não quer perder o seu status, a sua posição, e principalmente a oposição. Um líder de verdade que dissesse: chega, já roubaram o suficiente. Talvez um líder que tenha coragem de dizer: chega, vai trabalhar. Se você quiser comprar a sua mansão, você vai ter que trabalhar. Do governo você não tem uma moeda a mais. Parece uma utopia tudo que eu falei aqui, né? Parece que isso apenas existe num filme de Hollywood ou apenas nas nossas imaginações. Mas não, esse presidente existe. É uma pena que não está no Brasil. Esse presidente está nos Estados Unidos da América. É um presidente que veio para desafiar o mundo e dizer que a política pode ser feita diferente, de uma maneira honesta e que seja uma política para o povo. Agora eu pergunto para vocês: existe hoje no Brasil um candidato que se encaixa com essas características que eu mencionei nesse vídeo? Porque se existe, faça dele o seu presidente. Valeu, galera.